Fala, meus amigos, minhas amigas, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Este é o dia que o Senhor fez para que nós nos alegrássemos nele. Portanto, se você tiver um pouco jururu, como alguns costumam dizer, se alegre neste dia, porque o Senhor fez ele para você viver. Eu confesso algo para você. Nós que vivemos aqui na Inglaterra, a maior parte do tempo é cinzento, é frio. E eu sou meio que movido à luz solar. Eu gosto muito do sol. Então, se eu colocasse os olhos, por exemplo, no período que nós estamos vivendo aqui agora, que é dias de frio, muito cinzento, chuvoso, eu poderia ficar assim entristecido. Mas quando eu coloco os meus olhos na palavra de Deus, eu saio dessa áurea aí, né? Mas entro na promessa do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para que nós nos alegrássemos nele. Aleluia. Dito isto, eu gostaria de fazer uma pergunta a todos. Você gostaria de viver a vida sem apertos financeiros, poder adquirir o que o dinheiro proporciona e ter uma vida regalada? Você poderia me dizer com sinceridade um grande sim. Seria errado desejar essas coisas? Absolutamente não. Já falei sobre isso anteriormente. O ponto em destaque é que você vai encontrar muitos púlpitos afirmando que isso não apenas pode ser uma realidade em sua vida, como também é um direito seu como filho de Deus. Como muitos aspiram que essas coisas aconteçam em suas vidas de modo simples e sem trabalho, sentem uma espécie de coceira nos ouvidos para escutar palavras como essas, ou seja, que Deus lhes proporcionará esse tipo de situação sem muito esforço, bastando para isso ter fé. Ok, e quando acontecer a perseguição? O que será dessas pessoas? Guarde isso em sua mente, guarde essa introdução e vamos ao vídeo de hoje. Vamos lá? Sem dúvida estamos vivendo os últimos dias. Paulo a Timóteo nos alerta com relação a essa época quando afirma em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Acompanhem comigo. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Alguém duvida que estamos vivendo este tempo? Hoje o desejo de muitos é ouvir a respeito de um evangelho que lhes proporcione bênçãos materiais e uma qualidade de vida melhor. Quem prega essa mensagem conta com uma plateia cativa que cresce a cada dia. Observe a sutileza e o logro. O Evangelho da Prosperidade ensina que Deus quer que você seja rico, que tenha saúde e seja feliz. É claro, a felicidade baseada nas coisas terrenas. Contudo, se você não alcançou esse patamar, então a culpa é sua, pois você necessita de mais fé para tal. Na realidade, a verdade é exatamente o oposto. Precisamos de muito mais fé, se é que podemos dizer assim, para suportar as hostilidades por amor a Cristo e seguir caminhando com o Senhor. Quantas pessoas que sustentam o ensino da teologia da prosperidade continuariam seguindo a Cristo depois de passar por uma só das coisas que sofreu o apóstolo Paulo? Seria interessante ver isso. Quando Paulo escreve aos Filipenses sobre o sofrimento e o apresenta como um presente de Deus, fala por experiência própria, coisa que poucos cristãos ao longo da história são capazes de afirmar. De fato, Paulo pôde escrever: a vocês vos foi concedido não somente o crer, mas também o padecer. E isso somente depois de haver experimentado ele mesmo reiteradas vezes as mesmas penúrias e também de ter sido testemunha fiel dos resultados benéficos em sua própria vida. O apóstolo se transformou numa demonstração de como Deus usou o seu sofrimento para o bem da fé dos filipenses. Ele estava apto para reconhecer de modo adequado a origem e a razão do sofrimento dos irmãos de Filipos e ao mesmo tempo animá-los.
Em parte, isto pode explicar por que Deus permite o sofrimento na vida de um filho seu. Não obstante, tenha em mente, Deus é um Deus de propósitos. Os que sofrem debaixo dos planos do Senhor entendem também que o sofrimento é um meio da graça de Deus estendida a outros. Paulo explicou isso aos cristãos de Corinto quando escreveu em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 e 4. Vamos ver o que ele disse. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Em Efésios 2,10, Paulo afirmou que os cristãos são criados em Cristo Jesus para as boas obras. Parte dessas boas obras pode ser o uso que Deus faz do nosso sofrer, juntamente com as lições que aprendemos para animar e fortalecer a outros irmãos que estão entrando na área do sofrimento, muito similar ao que Paulo fez pelos filipenses. Irmãos, encerro por hoje, lembrando que Atos 16 revela que a fundação da igreja de Filipos aconteceu em grande medida a como Paulo e Silas responderam aos seus próprios sofrimentos. Mas o assunto continua no próximo Simplificando. Se você está passando por uma situação de angústia e desespero, muitas vezes os sentimentos que nos rondam e nos oprimem despertam em nós a vontade de pularmos fora do barco. Contudo, saiba que Deus está no controle de todas as coisas. Ele tem o controle do termostato e do relógio, e certamente as bênçãos virão. Ele é um Deus amoroso e tem propósitos em sua vida. Depois, tal como nos diz em Jó 11:26, você olhará para trás e lembrará do teu sofrimento como de águas que já passaram. Glória a Deus, que o Senhor ministre ao teu coração. E até o próximo Simplificando, se Ele assim o permitir. Até lá!